Amigos e amigas, vamos comentar com você o Evangelho do 25º domingo do tempo comum. É tirado de Mateus, capítulo 20, versículo 1 até 16. O texto nos diz que um homem, pai de família, o patrão, tinha uma vinha. E na hora da colheita, ele foi chamar de manhã cedo, mais ou menos às 6 horas da manhã, pessoas que estavam sentadas na praça para trabalhar na sua vinha. Depois ele foi de novo aí pelas 9 horas, viu mais gente sentada ali sem trabalho e os convidou para trabalhar também na sua vinha. Às 12 horas, às 3 da tarde e até às 5 da tarde, ele faz uma última incursão e vê pessoas que não tinham trabalho, convida-as para irem trabalhar na sua vinha. Sendo que estas últimas pessoas contratadas trabalharam apenas 1 hora. E quando chega a hora do acerto de contas, ele dá 1 denário, começando pelos últimos. 1 denário era o salário combinado com os trabalhadores da primeira hora, era o salário de um dia de trabalho naquele contexto. Quando chegaram os primeiros, eles pensavam, nós vamos ganhar mais. Trabalhamos 12 horas, esses últimos só trabalharam 1 hora. Qual foi sua surpresa? Quando chegou a hora deles, também só ganharam 1 denário. Eles ficaram furiosos e começaram a protestar. Mas o dono da vinha disse, vocês estão com ciúme porque eu sou bom? Eu combinei com vocês 1 denário. O salário de um dia. Não posso eu dar também 1 denário para aqueles últimos? Do ponto de vista nosso, seria uma bobagem. Como pode alguém que trabalhou 1 hora receber o mesmo daquele que trabalhou 10, 12 horas? Mas, é claro, isto aqui não se refere a uma questão de trabalho. Em primeiro lugar, nós poderíamos ver uma situação de desemprego da época de Jesus. Os diaristas não tinham trabalho, eles eram convocados, não havia carteira assinada naquele tempo. Alguns tinham trabalho, outros não. Aqueles últimos que não foram convocados ou foram convocados por último, também tinha uma família para sustentar. O dono da vinha deu aos primeiros o que era justo, mas deu aos últimos também aquilo que eles precisavam para o seu sustento. Mas nós não vamos ficar neste nível, não. Vamos ver na atitude deste dono da vinha como age Deus. Os judeus foram os primeiros chamados, desde os tempos de Abraão, Moisés, profetas. Por isto que muitos deles depois, quando se tornaram cristãos, pensavam que eles tinham privilégio sobre os outros, porque eles foram desde o início chamados por Deus. Mas este raciocínio não funciona diante de Deus. Se Deus chamou os judeus antes, eles já puderam usufruir do amor de Deus quando os pagãos nem sabiam que Deus existia. Mas agora que por meio de Jesus Cristo, Deus chamou a todos os povos, gregos, romanos, árabes, e vamos dizer, nosso povo do Brasil também, mais tarde, ele não faz distinção.
Porque diante de Deus ninguém tem mérito, ninguém tem nada a cobrar diante de Deus. Se alguém foi chamado antes, é porque antes já pôde participar do amor de Deus. Agora não vai pensar, lá no céu eu vou ter privilégios porque eu trabalhei mais. Não, o céu nunca será fruto do meu merecimento. Eu não mereço o céu. Nem Madre Teresa de Calcutá mereceu o céu. O céu sempre é graça de Deus. Deus não se guia pelos caminhos que nós nos guiamos. Ele diz na primeira leitura que nós ouvimos hoje, ouviremos no domingo na missa, tirado do livro do profeta Isaías, capítulo 55, ele diz: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Deus ama a todos os seus filhos e suas filhas. Aqueles que foram chamados por último podem ir para o céu da mesma maneira como aqueles que foram chamados por primeiro, porque nem os primeiros nem os últimos vão para o céu por merecimentos próprios, todos vamos por merecimentos de Jesus Cristo. A salvação não é mérito nosso, a salvação é mérito de Jesus Cristo. Não queiramos fazer cálculos, nem fazer cobranças para Deus. Deus não nos deve nada. Nós é que devemos a Deus. E quando um irmão ou uma irmã se converte por último, isto só deve servir de alegria para nós. Que bom que Deus também chamou esses últimos. Que bom que eles também receberam o que precisam. No caso da parábola, o salário de um dia, e no nosso caso, a graça da salvação. Ninguém deve ficar com ciúme. Eu mereço um lugar melhor no céu, eu não quero que o outro vá para o céu. Não, todos devem ir para o céu. Todos recebem a graça de Deus. E eu só tenho que me alegrar com isto. Bom domingo a todos.